Orações. Orações. Vamos fazer então a introdução. Oração. Para começar a oração a gente está pensando em frase. Então, a frase, vamos colocar aqui duas vezes frase. Duas vezes frase. Frase sem verbo e com verbo. Uma frase sem verbo é uma frase nominal. Uma frase com verbo é uma oração. Agora que a gente chegou na oração, a oração ela se divide em subordinada e coordenada. Coordenada o que é? Coordenada ela não tem nenhum vínculo uma com a outra. São duas orações. Orações, vou colocar oração. Oração, mais oração. Mais oração. Ele foi... Não, vamos assim. Comemorou. Comemorou, chorou. É uma frase que não tem... Tem duas orações, porque tem dois verbos. Um verbo separa o outro verbo. E não tem nada que ligue uma com a outra. Então ela é coordenada. Coordenada. Ela não tem um vínculo uma com a outra. Aí acontece o seguinte. Quando nós tivermos mais de uma oração e tiver algo que ligue uma com a outra, oração mais alguma coisa, mais oração, essa coisa aqui é a que estabelece um vínculo uma com a outra. Então ela é subordinada. Subordinação. Uma subordina da outra. Uma depende da outra. Geralmente a segunda depende da primeira, né? E o que é aqui então? Aqui é uma conjunção. Conjunção. É algo que liga esta com esta. Ela é subordinada. Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Já que a gente já fez uma introdução rápida. E acontece o seguinte então. Então vamos lá. Coordenação. Coordenação. Coordenativa, né? E subordinativa. Opa! Subordinativa. Então são orações. Orações. Coordenativas. Vou botar coordenativas, ficar mais bonito. Coordenativas. E subordinativas. A coordenativas, eu fiz um macete. Ela tem só uma divisão. Eu fiz um macete para nós encontrar ela. Para mim encontrar ela, eu gravei ela. São 5. Elas são 4 vogais e uma consoante. Só que eu gravei assim, eu gravei pelo ACE, sabão ACE. ACE todo branco fosse assim. Então, ficou 3A e C. C e E. E aí são alternativas, alternativas, adversativas, adversativas, alternativas, adversativas, aditivas, aditivas, conclusivas, conclusivas e explicativas. Explicativas. Daí eu decorei uma frase que é os nexos que dão a entender ela numa frase. Só que aqui tá errada
Tá errada só a alternância, aqui dá pra mim lembrar da frase. Então vamos mudar aqui. Então se a frase começa, eu sei que começa com aditivas. Aditivas. Eu lembro da frase era Enem. Eu gravei a prova do Enem, né? Enem, mais porém, ou seja, explicativa porque, portanto, por isso, no entanto, por isso, era no entanto, por isso, no entanto, é conclusiva, né? No entanto. Tá, não, esse fica no entendimento. Então se aqui é aditivas aqui, ou seja, é alternativas, né? É verde. É muita cor. Alternativas. E mais porém a adversativa, a diversidade. Então, aditivas é entendimento de soma. Adversativas é de diversidade, é uma contrariedade, é mais, porém. Alternativas é alternância. O que a gente tem que entender aqui é que nunca vai existir um e outro, é sempre os dois vai repetir, ou vai não sei o que mais, ou vai não sei a outro. Seja estudioso, seja não estudioso. Então nunca vai ser ou seja, se tiver ou seja junto, tá errado, já não é mais alternativo. Daí essas são as coordenativas. Vamos agora para as subordinativas. As subordinativas tem mais divisões. Daí as subordinativas elas se dividem nos três. A gente tem que lembrar que é substantivo, adjetivo e advérbio. Então as subordinativas, então, vamos lá. Substantivas, adjetivas e adverbiais. A gente tem que gravar que substantivas são 6, adjetivas são 2 e adverbiais são 9. Essa aqui é uma luta. Vamos lá. Para mim gravar os substantivas, eu também fiz uma frase. Que se não me engano é psicol. Tá, mas é assim. Deixa eu me lembrar da frase. Você começa com subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, objetiva indireta, completiva nominal, completiva nominal, não é aditiva. Não tá fácil aqui de lembrar. Vamos correr o papiro pra não estragar o vídeo, né? Senão eu ia ficar pensando uns minutos aqui, eu ia achar isso aí. Vamos lá. Vamos lá, funções objetiva direta. Vamos ver a frase aqui, tem uma frase certa. É ápicos ao contrário, então. Vamos apagar aqui de novo. Não vou nem lembrar das frases, vou só botar a frase aqui pra ver se eu lembro. Vamos lá, vamos botar com outra cor. Verde. Ápicos. Então vamos lá. Ápicos. E aqui é ápicos, então aqui é subjetiva,
objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e aposto. Viu? Pela frase eu já lembrei do resto das classificações. Daí vamos lá então. Não adianta só nós lembrar as classificações, a gente tem que lembrar como é que funciona. A substantiva então ela tem essas classificações e funciona assim. Quando a gente quer encontrar na frase a classificação substantiva, a gente tem que calcular primeiro, ir pelo aposto para chegar na subjetiva. Então, deixa eu só ver se é essa aí mesmo. Essa tese. A gente vai primeiro... Esse aposto aqui a gente pode chamar de apositiva, né? Então, a gente começa pelo aposto e vai até a subjetiva. O aposto, ele tem a característica dele é que ele significa assim, quando tu encontrar dois pontos na frase, mais o quê? Porque a substantiva, ela é, característica dela, ela é introduzida pela conjunção que ou se. Então vamos lembrar aqui, ó, que ou se. A gente vai estudar mais pelo que. Se tiver se, a gente só substitui. A predicativa, então o aposto. Quando a gente encontrar dois pontos que, é aposto. A gente começa por aqui, para localizar na frase. E a predicativa, ela é pelo ser, pelo verbo ser. Claro que esse ser aqui é conjugado. Pode ser fui, né? Depende do tempo do verbo, do modo também. O verbo ser conjugado mais a conjunção que ou se, né? A completiva nominal, já como diz o nome aqui, nominal. Então é um nome, tem um nome, e esse nome ele solicita uma preposição. Então a gente tem que analisar que pode ser o nome ou o verbo que solicita a preposição. Então não adianta só encontrar o nome e aí logo atrás tem o verbo. Aí o verbo que solicita a preposição. Então tem que analisar isso aí. Então o nome que solicita a preposição e logo após vem o que. Então, completiva nominal, nome solicita. Já a objetiva indireta, lembrando lá de concordância verbal, objetiva indireta é quando tem a preposição, né? Quando tem a preposição. Então, aqui é o contrário da nominal. Quem solicita a preposição é o verbo. Lembra lá da concordância verbal? Quem solicita a preposição? O verbo. Nossa, escrevi errado aqui. O verbo. O verbo solicita a preposição, né? Ó, o nome solicita a preposição, o verbo solicita a preposição e logo após vem o que. A objetiva direta, eu entendi assim a objetiva direta. Essas duas aqui, a objetiva indireta, tem que cuidar para não confundir, tem que ter atenção. Então qual é a diferença que eu fiz? A objetiva direta eu analisei, o sujeito está expresso e não tem preposição. Se tiver preposição é aquela história de localizar o sujeito. Nessas duas aqui, na objetiva direta e na subjetiva, tu vai localizar o sujeito. Só que esse sujeito não pode estar com preposição. Se tiver com preposição, é completiva nominal ou objetiva indireta. E a objetiva direta, tu localiza o sujeito, mas esse sujeito ele está expresso. Então, vamos colocar aqui. Sujeito expresso. Na subjetiva, o próprio nome já diz, é subjetivo. Então é um sujeito subentendido. Geralmente a subjetiva, se lembrar, é aquela sujeito oracional, lá em concordância verbal. Sujeito oracional em concordância verbal, eles diziam que era igual a oração, subordinativa, substantiva, subjetiva. Lembra daquele nome complicado? Nossa, quando peguei aquele nome lá, meu Deus do céu.
Então é sujeito subentendido. 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 Tá bom, a gente já chegou na substantiva, agora vamos ter que dar uma apagadinha aqui para ter espaço para as próximas. Vamos deixar só a classificação ali. Lembrando que não é só decorar a classificação, tem que decorar, mas decorar entendendo também, né? A adjetiva já é mais fácil. As adjetivas são só duas. E a adjetiva funciona assim, ela é explicativa ou restritiva. Vamos colocar aqui então. Explicativa. Explicativa. Restritiva. Daí, essa aqui, como é mais fácil de decorar, de entender. Então a gente lembra aqui, ó. Explicativa. Quando tu encontrar o C aqui, é com vírgula. Com vírgula. Vírgula. E a restritiva tu encontrou o S. Sem vírgula. Sem vírgula. Daí o que acontece? A explicativa, ela é com vírgula por causa que ela separa e tenta explicar que é o todo. Então, o todo... Então a bolinha cheia aqui, ó. O todo. A restritiva, ela é como o nome diz, ó. Se restringe a uma pessoa, não é ao todo. Então, meia bolinha pintada. Meia bolinha. E a explicativa e restritiva. Não tem erro. Claro que às vezes eles colocam no enunciado, se colocar vírgula, tirar vírgula, vai mudar o sentido. Sempre vai mudar o sentido. Tirando vírgula, colocando vírgula, vai mudar o sentido. Então, uma frase nunca vai ser igual a outra. Nunca vai ter o mesmo sentido. Ela pode estabelecer um sentido de condição, mas nunca vai ter o mesmo sentido. O mesmo enunciado não vai ter, com vírgula, sem vírgula, não vai ter o mesmo sentido. Agora vem essa aqui. Adverbiais. Adverbiais aí foi uma luta. Eu tive que decorar, fazer uma frase. Para mim lembrar essa frase, eu lembrei da decepção do Brasil. A verdade foi a decepção do Brasil. Aquele jogo, né? A Copa inteira. Então não foi para jogar, foi para acompanhar, né? Então lembrando do jogo perdido. Então aí eu lembrei da frase. Que foi... Se é para ó. Se é para cessar, porque os jogadores cessaram, né? Cessaram, pararam o jogo. Se é para cessar pela causa, se para cessar, eu esqueci da frase. Se para cessar, propor tempo final adicional se é para aqui, vamos ver aqui, se é para cessar se cessa, se para cessar causa, se para causa, se para causa, aquele jogo que o Brasil tava jogando, brabo. Então a gente pensa assim, se é para causa, então para minimizar, então se para causa cessa o jogo e propõe tempo final adicional. Vamos ver se essa aqui dá as 9 adverbiais. Então vamos lá. Aí tu lembra que a maioria daqui delas tem o com antes, né? Então com C, consecutivas. Para, comparativas.
comparativas. Causa é causais. Causais. Cessa, concessivas. Concessivas. Propor, proporcionais. Proporcionais. Tempo, temporais. Temporais. Final, finais. Adicional, condicionais. Condicionais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sempre erro, esqueço de uma. Consecutivas, comparativas, causais, concessuais, concessivas. Consecutivas, faltou. Não, consecutivas tá aqui. Concessivas, vamos ter que chegar lá, não. Vamos no papiro de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Volta nas adverbiais, proporcionais, finais, comparativas. Comparativas, concessivas. Condicionar já foi também. Qual é a frase? Faltou. Faltou na frase, foi, ó. Faltou só o verbo for. Então, se for para causa, cessa o jogo, propõe tempo final adicional. Se for para causa, cessa, propõe tempo final adicional. E o for é conformativas. Conformativas. Aí dá os nomes adverbiais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos fazer uma divisão aqui. Agora nós temos assim, ó, essa conjunção aqui, se e que. Então eles têm diversas funções aí, ó. Se e que. Vamos deixar bonitinho aqui. E aí, aqui eu também fiz uma frase para decorar. Aí eu me lembro eu me lembrei de uma pessoa e digo assim: cresce, pai Eric. Cresce, pai Eric. Então eu me lembro que quando eu falei em pai, eu falei de partícula passivadora. Partícula passivadora, que eu me lembro que é pra cá, pro lado do que. Então é cresce. Cresce, pai Eric. Pai Eric. Não, vamos inverter aqui que o Eric é pra cá. Por causa que o C no final ali é de condicional. E condicional é de C. C lá no tempo, lembra de verbos? C é do modo subjuntivo de condição. Então vamos colocar aqui pai Eric. Pai Eric cresce. O cresce aqui é com 2 E. Cresce. Daí, pra colocar, eu lembro que eu recordo que no E aqui sempre tem, nas duas tem expletiva. 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 E os dois também são conjunção integrante. 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 E se o C é condição, vamos dar condição. Condicional. Aqui
aqui é partícula passivadora, ó. Partícula passivadora. E aqui é aquele índice de indeterminação de sujeito. A gente chegou a ver essa frase aqui lá no concordância verbal, acho. E aqui, vamos lá. Consequência, aqui é consecutiva. Consecutiva. Reflexiva, não é aqui reflexiva. Reflexiva. Explicativa. 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 E vamos aos papiros. Não dá pra lembrar de tudo, mas vai entrar na memória. No que aqui é comparativas. Mas não tem consecutiva. É, consecutiva ou comparativa. 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 E ali no R é refletivo. 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 Então vamos conferir aqui. Teste comparativo ou consecutivo, tá? Relativo, não é refletivo, é relativo. Relativo aqui não é refletivo. Relativo. Relativo. Explicativo, expletivo. Integrante, tá? Partícula passivadora, índice de determinação do sujeito. Expletivo, refletivo, integrante e condicional. Tá. Vamos tentar explicar agora. Nas funções do comparativo aqui. Nesse comparativo, vamos trocar a caneta aqui. Aqui comparativo. Nas funções do que? É quando aparece mais, menos que. Mais menos que. Pode ter um do aqui no meio aqui, mas é opcional, não digo opcional, mas ele pode aparecer, pode não aparecer. Mas aí não está errado. No relativo. No relativo. O que é relativo, ele sempre vai indicar o qual. Ah, o que, não sei o que, o qual, né? Cabe o qual, sempre tu pode trocar por o qual. No explicativo. Na explicativa é como diz, ó, ela indica o porquê. Tá explicando, né? Por quê? Na expletiva, a expletiva aqui, tanto essa quanto das funções do C, ela sempre vai indicar uma coisa que tu pode eliminar. É sempre um que está a mais na frase ali que tu pode tirar. E o C também. Aqui geralmente pode aparecer que, não sei o que mais. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo para nós não. Vamos ver aqui. Eu estou nas funções do C. Deixa eu ver no papiro aqui as funções do que. Do que. Funções do que? Relativo, consecutivo, expletivo. João é que chegou. Vamos botar aqui. João é que chegou. João é que chegou. É que chegou. Chegou. Esse é aqui, na verdade a gente pode eliminar ele facilmente. Porque a verdade só diz João chegou. João chegou. João chegou. Então nota que é expletivo. O termo ali eu não entendo muito, mas a gente sempre pode eliminar. É fácil de eliminar. Não vai mudar o sentido da frase, não vai mudar nada. Então tanto aqui e no C também. Vamos fazer um exemplo do C. Expletivo do C. Expletivo do C. Riu-se muito. Riu-se muito. Riu-se muito. Riu-se muito. Esse C aqui
Na verdade a gente pode eliminar ele tranquilo. Riu muito. Riu muito. Tá bom? Entendemos aí o expletivo? É algo novo, na verdade é algo novo. O resto tudo aqui já está dentro dessas divisões aqui, ó. Se a gente conseguir lembrar de todas essas divisões aqui, a gente vai lembrar da maioria das funções do C e do Q. A partícula passivadora, não, vamos seguir aqui nas funções do Q. Comparativo, consecutivo. O consecutivo trata daqui de consequência. Então, se a gente lembrar de consequência aqui dos adverbiais, na verdade a gente tinha que ter estudado essa parte dos adverbiais antes de chegar no Q, né? Mas agora depois a gente apaga e tenta entender todas essas aqui de novo. Consecutiva é quando aparece tão, tanto, tanto, vamos lembrar ali, tão, tanto, tal tamanho, tal tamanho, e aí aparece o que depois? Tanto ia lá que foi demitido, né? É sempre por aí. Me faltou aqui integrante. A integrante aqui, tanto aqui como aqui nas funções do C, a gente pode trocar toda a outra parte da oração por isso. Só que aí a gente tem que lembrar que o integrante, esse aqui, ele não tem como ser trocado por o qual. Então, o qual não pode. Ele nunca vai ser trocado por o qual, porque a gente já tem o relativo que significa o qual, né? Já, agora vamos para as funções do C. A partícula passivadora, que ele está falando aqui, lembrando lá de vozes verbais, partícula passivadora é aquele sujeito correto mesmo, sem preposição, sem nada. Quando tiver, é naquelas vozes verbais sindéticas, se eu não me engano é sindéticas, mas vamos confirmar. Funções do C, condicional, secado, integrante, oração. Sindéticas, vozes verbais, vamos lá, orações finais. Viu como o tempo é valioso? A gente fica perdendo tempo aqui lembrando. Volta lá atrás. Vamos lá. Sintética. Tem aquela voz analítica que é ser mais particípios, o ser conjugado mais particípio. E tem a sindética, que é o verbo mais o ser mais o sujeito. Então quando tem a partícula passivadora é aquele ser da sintética, que é o sujeito sem preposição. É um sujeito sem preposição sintética. A gente só lembra ali que é o sujeito sem preposição e vem a cabeça. A gente sabe, não tem necessidade de tu lembrar que é sintética aqui. Só lembrar que é o sujeito sem preposição, tu vai lembrar que é naquele esquema lá das vozes verbais aqui, que era aquele verbo ser mais sujeito. Então, o índice de determinação de sujeito, é o contrário da partícula passivadora, ele é o sujeito com preposição. Quando tiver aquele sujeito com preposição, que não é o sujeito, né? Porque a gente faz aquela frase, quem é que ser, não sei o que. E se aparecer o sujeito com pronome, com preposição, daí não é sujeito, né? É o mesmo que a gente tentasse procurar o sujeito oracional. É objeto indireto. Com preposição. É o sujeito com preposição. Com preposição. A verdade tudo aqui complica, mistura tudo. Mas a verdade é assim, ó, a questão ela vai direto ao ponto. A questão vai falar do ser, vai falar do quê? Vai perguntar uma questão,
quais dos Cs tem o mesmo significado, e aí vai ter um que vai ter diferente. E por aí vai, a gente até tenta complicar, nossa, que complica, que vai aqui, vai lá. Mas não, a gente geralmente a questão ela vai direto ao ponto, né? Daí se a gente conseguir decifrar isso aqui numa folha, a gente chega na questão, a gente volta na folha e chega aqui nesse ponto. Vamos lá. Expletiva. A expletiva é a mesma situação que aqui, é algo que pode ser substituído, a gente já explicou anteriormente. Né? O refletivo. Refletivo, quando se reflete a si mesmo ou a outro. A si mesmo ou a outro. Vamos tentar um exemplo das funções do C refletiva. Refletivo. Ele se feriu. Ele se feriu. Ele se feriu. Feriu. Nota que ele se feriu a si mesmo. E se a gente colocasse eles se feriram. Então eles se feriram, ele a si mesmo e a outro, né? Vamos lá, então. Refletivo integrante. A integrante também é a mesma situação do que aqui. Ela pode ser trocada por isso. Vamos lá. Vamos ver aqui nas funções do C. Integrante. Chega no C, a partir do C, o que vier depois, se a gente juntar tudo, a gente pode trocar por isso. E condicional. Condicional a gente lembra aqui do C lá, do modo subjuntivo, caso, C caso, né? É o presente subjuntivo, C caso, né? É uma condição. Aqui não tem erro, geralmente é o tradicional, né? Não tem problema, é se quiseres, se, né? Então, não, é o se igual ao caso, né? Caso, se, né? Condicional. Agora nós vamos ter que dar uma apagada aqui. E eu fiquei devendo nas adverbiais. As adverbiais eu demorei para chegar na frase, né? Vamos ver se eu lembro a frase agora. Vamos lá, apagando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, nas adverbiais. Adverbiais. Vamos mudar a cor. Lembrar da frase? Se for para causa. Opa! Se for para causa, cessa. Acho que é uma ordem no comandante da CBF, né? Se for para causa, cessa esse jogo aí. Propor. Tempo. Final. Adicional. Lembra do Brasil? Jogo perdido. 7-0. Lá no 6 o presidente da CBF. Ah, se for para a causa, cessa esse jogo. Propõe um tempo final de uma vez ou adicional. Daí a gente vai então. Vamos botar 9 flechinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa. Faltou. 8. Onde é que tem mais espaço aqui? 1, 2, 3.
C. Consecutivas. Consecutivas. Conformativas. Conformativas. Comparativas. Comparativas. Causais. Cessa. Concessivas. Proporcionais. Temporais. Finais. Adicional, aí a gente muda para condicional. Então são essas 9 as orações subordinadas, adverbiais, orações subordinadas, adverbiais. São essa classificação. Vamos tentar entender aqui. Consecutivas, ó. A gente tem que lembrar aqui, ó, consecutivas e causais é consequência e causa. A gente tem que lembrar sempre essa divisão aqui, ó. Causa significa antes e consequência é depois. É a consequência e o que causou antes. Tem que lembrar disso aqui. Isso aqui às vezes a questão cai direto só nisso aqui, nem toca na classificação. Só pergunta se é causa ou consequência. Às vezes tem as questões que são assim. Conformativas. A gente lembra que é de conformidade. Conformidade. Aqui eu já lembrei já até um que marca essas conformativas. Não é conforme? Vamos ver agora depois. Conforme. Comparativas é de comparação. Comparação. João é tão lindo como não sei o que mais. Então, às vezes é o como, né? Ou se não tão, né? Tão quanto tal, qual, né? Causais, de causa. Concessivas. Essas concessivas aqui o que os professores pedem até para fazer um cartaz em casa. Eu lembro aqui que o primeiro é embora. Choveu hoje, embora tenha sol, né? Proporcional é de proporção. Aí geralmente é a proporção que, a medida que, a proporção que, a medida que, a medida que. Temporais, geralmente é tempo. Então, né? Vamos botar aqui tempo. A gente lembrar. Geralmente é quando. Assim que. Mesmo que. Finais. Finalidade, né? Finalidade de tudo. Finalidade. Se não me engano é para quê. Para quê. E a condicional é de condição. Condição. E agora mesmo a gente estava falando de condicional, né? É o C. Se, caso. É a condicional. Quando a gente lembra de condicional, a gente vai direto no presente do subjuntivo. Caso se, quando for, né? Caso se. Agora vamos tentar entender aqui essas adverbiais. Vamos lá com os adverbiais. Adjetivas, adverbiais. Causa. Como eu falei da causa aqui, vamos pela ordem do caderno aqui. Causais. Causais ela significa causa, então sempre vai poder substituir a palavra que pode significar já que. Já que tal coisa. Até o como cabe, sabe? Por exemplo, se a gente colocar como estava doente, João ficou em casa.
O como ali, como estava doente, pode ser já que João estava doente, ficou em casa. Então, vamos lá nas condicionais. Condicionais é o que eu falei, se caso. Tá, a gente já acertou. A condicional que a gente tem que ressalvar aqui que ela sempre indica uma condição, mas mesmo assim duas frases que passam uma situação de condição, elas não são do mesmo sentido. Eu tinha explicado naquela outra lá. Aí no caso, se casares serás feliz. Então, tá dizendo que aí tu inverte, se casares serás feliz. Serás feliz se casares. E se a gente dizer, a não ser que cases, serás feliz. Então a gente inverte, serás feliz a não ser que cases. Então se ele casar, ele não vai ser feliz. Então traz felicidade. Então é duplo sentido, mas a mesma espécie de condição. As temporais. Temporais a gente falou o quê? É do tempo, né? Quando, enquanto, mal, desde, logo que, assim que, cada vez que. É sempre quando indica um transcorrer de um tempo em alguma coisa. Vamos ver. A concessiva. A concessiva indica concessão. Concessão ressalva a contrariedade, né? Geralmente é pelo embora. Concessivas, concessão, contrariedade. Contrariedade e a ressalva. Ressalva. E aí cabe embora, mesmo que, ainda que, por mais que, se bem que, posto que, com quanto. Tem umas coisas aí que não tem como tu decorar tudo isso aqui, né? Proporcionais. Proporcionais é a proporção, né? Proporção o que, a medida que, aí não tem erro. Quando a gente encontrar isso aqui é proporção, não, aqui é proporcionais. Uma palavra leva a outra, né? O que dá mais trabalho é que nem concessivas, assim, que não é uma palavra que indica essa palavra. Agora proporcionais, a proporção que, a medida que, já leva a proporção, né? Temporais também, quando tu vê que é tempo, né? Vamos lá nas conformativas. Conformativas, de conformidade, conforme. É outra, né? Conforme, né? Conformativos, leva a conforme, né? Conforme tal coisa, né? Segundo ele, né? Segundo, consoante, né? Vamos lá. Consecutivas. Consequência, indica a consequência. Lembra aquela hora que eu não esqueci, que eu tive que ir até o papiro, né? Tão, tanto, enquanto, tão, tanto, tal tamanho. Tal tamanho. Tudo depois vem o quê? Tão, tanto, tal tamanho. Tal foi seu esforço que passou. Aí a gente lembra que esse tanto e esse tal, esse tamanho aqui, eles não vão estar na mesma oração que o quê? Então vai ter a frase, e aí a gente divide e depois encontra o quê? Aí a gente sabe que é consecutivas, né? E se tu olhar no contexto, tu vai entender que é uma consequência, né? Mas tem que ter esses elementos aqui, ó. Tão, tanto, tal tamanho. O quê? Comparativas. A gente já foi em comparativas? Não. Então tá, geralmente é o como. Mas também pode ser o mais ou menos que. Aqui tô colocando só um sinalzinho pra gente não ficar escrevendo demais aqui. Na verdade a gente tem que entrar na mente, né? Na cabeça. E ela indica uma comparação. Já diz, né? Comparação leva a comparativas, né? Como a... Vamos ver um exemplo. Lindomar é tal qual o irmão. Tal qual, né? Como o irmão, né? Pode ser tal qual também. Melhor que, pior que. Nas comparativas aqui sempre tem um verbo só. As demais aqui sempre tem mais de um verbo. Na comparativa sempre vai ter um verbo. Nas outras sempre tem dois, até mais. Vamos lá. Acho que agora eu já fui em todas, né? Vamos ver. Nas finais, eu não fui nas finais, né?
As finais eu já coloquei que era finalidade, é para quê, fim de quê, porquê, né? Vamos ver, terás que comprar uma casa, para que casa? Eles explicam a condição, mas o para quê que era a finalidade, né? Terás que comprar, para comprar uma casa, tem que casar. Para que casa? É a finalidade, né? Fiz tudo para que ela ficasse. A finalidade, né, de ter feito tudo, né? Vamos ver. Tem as funções do como agora, né? Mas tá bom, é mais para decorar um pouco.